Dou a palavra a José Nascimento. Local de Saúde do Médio Tejo, o LSMT. Aquilo que foi então prometido pelos dirigentes do Centro Hospitalar e do ACES do Médio Tejo foi, e cito, melhor acesso, maior comodidade, maior eficiência, maior capacidade de resposta, maior satisfação dos utentes e ganhos em saúde e sustentabilidade. Que resultados foram até agora alcançados? Ao intervir nessa sessão extraordinária, afirmei, cito, que o movimento Alternativa Com é favorável a todas as inovações e mudanças em saúde que se traduzam em melhores cuidados primários, melhores cuidados continuados, melhores cuidados hospitalares e maior facilidade de acesso a exames radiológicos e outros, seja aproveitando melhor e otimizando os recursos existentes, seja mobilizando efetiva e atempadamente os recursos que faltam. Por outras palavras, demos o benefício da dúvida ao novo modelo das ULS, à direção executiva do SNS e aos governantes da saúde. Não me vou pronunciar sobre a evolução dos cuidados hospitalares, porque entendo que a nossa prioridade, a prioridade dos municípios, deverá fixar-se nos cuidados de saúde primários, a que acedem ou deviam poder aceder todos os cidadãos, e onde persiste a falta de soluções ou da sua implementação. Neste domínio, a situação piorou nos 10 meses e meio que a ULSMT leva de existência, o que mina perigosamente a confiança dos cidadãos na nova organização do Serviço Nacional de Saúde. Há hoje menos 3.542 utentes com médico de família do que havia em janeiro deste ano, faltando médico de família a 52.938 utentes inscritos, cerca de 30% da população elegível da nossa sub-região. Os cuidados de saúde primários parecem ser o parente pobre, entre aspas, da ULS Médio Tejo, a qual, como se temia, alegadamente presta maior atenção aos cuidados hospitalares e tarda em resolver as carências dos centros de saúde e o SEVs, deixando-as agravar-se. Surpreendentemente, há quem pretenda fazer o mesmo nas autarquias, lendo integralmente em reunião de Câmara primorosos comunicados do Conselho de Administração da ULSMT relativos apenas a cuidados hospitalares, nada dizendo sobre cuidados de saúde primários, área em que os municípios têm importantes competências e atribuições. Senhores deputados, na política é preciso fazer escolhas, mantendo o foco e a coerência. Não se joga na política com triplas, para garantir que se acerta sempre. Há cerca de um ano, lemos na imprensa regional as seguintes declarações do Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, e vou citar: hoje, e cada vez mais, a CIM Médio Tejo desempenha um papel fundamental na vida de toda esta região. É disso exemplo a saúde, que tanto nos preocupa. A questão dos médicos de família e de tantos municípios que ainda não os têm. Deliberamos, por isso, solicitar uma audiência ao Ministro da Saúde, para podermos analisar como resolver este grave problema com que nos deparamos. Fim de citação. Nunca mais soubemos o que se passou, apesar de toda a transparência e prestação de contas que se diz existir. Um ano depois, mais exatamente no passado dia 14, voltámos a ler na imprensa regional, e cito: os autarcas dos 11 municípios do Médio Tejo solicitaram uma audiência com caráter urgente à Ministra da Saúde.
para abordarem os graves problemas de recursos humanos no Médio Tejo, realçando a preocupação com a dificuldade em captar médicos para os cuidados de saúde primários e algumas especialidades médicas hospitalares. Afirmaram, cito, querem estar do lado das soluções, manifestando toda a disponibilidade para os graves problemas que se vivem na região, havendo muitas pessoas no Médio Tejo sem médico de família atribuído. Não temos, obviamente, a mínima dúvida sobre estas boas intenções. Recuando agora 10 anos, mais precisamente a abril de 2014, pode também ler-se na imprensa regional, e cito, a CIM do Médio Tejo envia a exposição ao Ministro da Saúde e reitera um pedido de reunião. Os presidentes da Câmara do Médio Tejo têm vindo sistematicamente a manifestar a sua preocupação face à constante e rápida degradação das atividades de saúde pública e dos meios necessários ao exercício das competências da Autoridade de Saúde na área geográfica abrangida. A preocupação tem incidido na efetiva e eficaz articulação que poderia existir entre a prestação de cuidados de saúde primários e a prestação de cuidados de saúde diferenciados, sendo pertinente e justificada a necessidade de uma nova ponderação sobre a criação da ULS, já nessa altura se falava, Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. E prosseguia a notícia. Atingindo-se já um universo de cerca de 38 mil utentes sem médico de família, recordo que agora são 53 mil, ou seja, mais 40% do que há 10 anos, a agregação numa única entidade pública empresarial dos hospitais e dos centros de saúde existentes na região do Médio Tejo viabilizaria a partilha e otimização dos recursos e, consequentemente, a melhoria da prestação dos diferentes tipos de cuidados de saúde, incluindo os cuidados de saúde continuados à população, na qual existe uma faixa etária de veras envelhecida nesta região. Portanto, já nessa altura, as promessas estavam em cima da mesa. Pergunta simples e óbvia que dirijo ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal é a seguinte. Agindo da mesma maneira, ou seja, apenas com pedidos de audiência ao Ministro da Saúde, considera possível alcançar resultados diferentes dos obtidos até agora? Passando agora para a área do investimento e emprego, foi com surpresa que no passado dia 22 de outubro, no âmbito das primeiras jornadas do emprego, qualificação e empreendedorismo da NERSAM, em Santarém, ouvimos o Dr. Jorge Brandão, vogal executivo da CCDRC, Centro, afirmar, e cito, a procura à vida para os avisos abertos para a apresentação de candidaturas e sistemas de incentivos não foi tanta quanto a CCDRC gostaria. A dotação colocada a concurso não será toda utilizada e o Médio Tejo precisa, palavras do senhor, de uma dinâmica para atrair capacidade empreendedora, novos investidores e pessoas que venham trabalhar para estes territórios. É muito importante que o ecossistema de entidades públicas e privadas que estão nestes territórios tenham uma estratégia e um plano para atingir estes objetivos. Segundo a opinião deste senhor, não temos. Se aquilo que ouvimos significa o que nos pareceu significar, estamos perante uma crítica muito forte, justa ou injusta, àquilo que se passa no Médio Tejo. Ou seja, que a dinâmica é fraca e o planeamento estratégico é insuficiente ou mau, faltando capacidade empreendedora e de atração de investimentos, empresas e profissionais. Quando, em Abrantes, observamos criticamente estes déficits, que por lá também abundam, acusam-nos de estar a dizer mal das pessoas e das instituições, que não é assim que se puxa por elas e pelo território, defendendo-se um discurso artificial e uma narrativa falaciosamente confiante e otimista. Obviamente que não concordamos com esta paradoxal crítica à crítica dos críticos. O que é facto é que as estatísticas não enganam quem as sabe interpretar. E o que nos dizem as estatísticas em matéria de criação de empresas e de emprego no Médio Tejo? Basicamente, que a economia na sub-região do Médio Tejo está estagnada e que o desemprego está a crescer rapidamente, eventualmente por efeito do fenómeno da imigração, tendo aumentado entre janeiro e outubro do corrente ano cerca de 11%, ou seja, acima de 1% ao mês. Há aqui claramente um enorme desafio à manutenção e reforço da coesão e inclusão social nas nossas comunidades, agindo-se numa perspectiva de curto e de médio e longo prazos. A pergunta simples e óbvia que dirijo ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal é a seguinte. Concorda com as afirmações do Dr. Jorge Brandão, sendo justas, podem não ser, o que pretende fazer para dotar o Médio Tejo, e cito, de uma dinâmica para atrair capacidade empreendedora, novos investidores e pessoas que venham trabalhar para estes territórios? Obrigado.